Olá, estamos aqui para a nossa sexta aula de História da Igreja. Estamos aqui adentrando de uma maneira mais profunda na Idade Média. E quando falo de Idade Média, é óbvio que você vai lembrar de cruzadas, você vai lembrar de inquisições, você vai lembrar dos frades franciscanos, dos monges, né? Então, é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje aqui. Quero começar aqui com as cruzadas e talvez a melhor coisa seja uma definição do que são as cruzadas. Bom, o que foram exatamente as cruzadas? As cruzadas foram tropas ocidentais enviadas à Palestina para recuperarem a liberdade de acesso dos cristãos a Jerusalém, né? A guerra pela Terra Santa, que durou aí do século XI até o século XIV, foi iniciada logo após o domínio dos turcos sobre os muçulmanos. Após domínio da região, os turcos passaram a impedir ferozmente a peregrinação dos europeus através da captura e do assassinato de muitos peregrinos que visitavam o local unicamente pela fé. Então, entenda assim, aquela região, como nós vimos, já tinha sido dominada pelos muçulmanos. Então, Jerusalém estava na mão dos muçulmanos desde o século VII. Só que esses muçulmanos que dominaram ali, que foram várias dinastias diferentes, eles sempre deram liberdade aos cristãos da Europa a visitar os lugares sagrados. Vamos lembrar que, quando falamos cristãos, aqui nós estamos falando do contexto de cristãos católicos e ortodoxos também, tá? Nós vamos lembrar que a igreja se dividiu católicos e ortodoxos. Então, eles iam lá visitar os lugares sagrados, iam lá para Jerusalém, e havia permissão por parte desses líderes muçulmanos que houvesse essa peregrinação, até que para eles era muito bom estar ali movimentando aquela região, tá? Só que, de repente, quem começou a dominar o islamismo foram os chamados turcos otomanos, que foi um dos grandes impérios aí dessa época, e os turcos otomanos já não foram tão simpáticos aos cristãos. Começaram, então, a proibi-los de ir lá, ou faziam assassinatos, ou sequestros, ou roubavam simplesmente. Então, a coisa começou a ficar complicada. E vamos lembrar, então, que desde o século VII, nós estamos falando aqui do século XI, o século XI, né? E esse tempo todo, os cristãos perderam Jerusalém, perderam aquela região ali, mas eles ficaram de boa. Vai lá, faz a peregrinação, acabou. Mas a partir aqui do século XI, começa a haver um movimento para que essas peregrinações pudessem voltar a acontecer. Então, eu quero que você entenda, isso aqui é importante, que essa guerra entre a Europa católica ou Europa cristã, porque temos os ortodoxos também, e o mundo islâmico, que é chamado de cruzadas, começa por uma espécie de provocação, né? uma espécie de decisão tomada pelo agora líder do mundo muçulmano, que eram os turcos otomanos. Até então, durante esses 4, 5 séculos, ficaram de boa, ninguém falou nada. Mas a hora que começou a assaltá-los, sequestrá-los, roubá-los, né, matá-los, aí a coisa começou a ficar complicada. Então, só para você ter uma ideia de mapa aqui, ó, dá uma olhada aí nesse mapa, você tem ali em cima os católicos, do lado deles os ortodoxos, então vocês estão vendo aí que é uma parte muito grande, e essa parte verde você tem os muçulmanos, mas ali também, já olhando ali, você tem à sua direita ali os estados cruzados. Por quê? Porque essa região foi dominada pelos cruzados, pelo menos durante um tempo, e então, a partir daí, o que você tem é uma região dominada pelos os católicos europeus, tá? Pelo menos durante um tempo. Mas só para a gente entender todo esse quadro que nós estamos vivendo. Bom, quais eram os objetivos dos cruzados? Tinham vários objetivos que se misturavam ali. Claro que as coisas elas não têm normalmente um único motivo, elas têm vários motivos. Então vamos pensar em motivos religiosos. Claro, os cristãos queriam os lugares da peregrinação, embora para nós isso não signifique o que significava para eles, mas com certeza na época isso significava muito, poder visitar aqueles lugares bíblicos, né? A gente pensa hoje nas viagens que se faz a Israel, é para conhecer os lugares bíblicos, né? Nem todo mundo carrega aquilo com misticismo, tem uma viagem boa. Já imaginou, os cristãos não podem mais visitar Jerusalém?
não sei se hoje provocaria uma guerra, não, mas com certeza traria aí algum tipo de conflito. Mas vamos lembrar também que nas cruzadas, os papas, eles começam a dar o que eles chamam de indulgência plena. Quem fosse morto nessa guerra contra os muçulmanos para libertar Jerusalém, tinha um perdão pleno dos pecados. É óbvio que nós sabemos, biblicamente, que isso é uma ilusão, mas vamos lembrar que o povo daquela época não era tão instruído biblicamente, eles tinham restrição à Bíblia, então para eles qualquer coisa que falasse era verdade. E realmente o fervor, ele foi muito religioso. Vamos lembrar que nós tínhamos ali o caso do Pedro, o eremita, que ele até formou um bordão, né, que era Dieu veut, Deus quer, Deus quer, Deus quer. Então todos eles iam lá, Deus quer, Deus quer. Então eles fizeram daquilo uma missão, né, fizeram daquilo como um mover de Deus. Você tinha o Papa também, o Papa tinha algum objetivo? Claro que tinha, porque os ortodoxos, vamos lembrar aqui, estavam assediados em Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, e os ortodoxos, eles pediram ajuda realmente para o Papa, porque os muçulmanos estavam atacando constantemente a eles. Então o Papa pensou assim, bom, eu vou lá, eu ajudo o Império Romano do Oriente, eu ajudo os ortodoxos, e eles vão ficar tão gratos que eles voltarão ao seio da verdadeira igreja. Ou seja, ele tinha essa intenção de trazer de volta a igreja ortodoxa grega para o domínio do papado. Havia motivos econômicos? Sim, gente, porque os cavaleiros, né? Vamos lembrar aqui que a gente viu que era uma época de muita pobreza, que era uma época de faltava dinheiro para todo mundo, né? A nobreza vai se multiplicando, então faltava. E aí, quem fosse para esta guerra, os cavaleiros, eles tinham a suspensão das dívidas. Opa, então isso já era algo que estimulava. E os nobres? Bom, os nobres, gente, como eu estava aqui falando, as terras elas foram sendo divididas, lembra do feudalismo? E acabou que tinha nobre que já não tinha muita terra, terra era a riqueza da época, então ele pensou, bom, vou para lá e vou ter terra lá no Oriente. E vão pensar em comerciante mercador, né? Pensando nos negócios que eles poderiam fazer ali, pensando em poder navegar pelo Mediterrâneo, que até então estava em domínio dos muçulmanos. Então, isso aí ia ser um incentivo muito grande. Então, você vê que vários fatores se juntam e, então, as cruzadas vão acontecer. Pegando aqui significado e importância, tá, das cruzadas. No campo econômico, as cruzadas se apresentavam como um contra-ataque da Europa cristã para romper o cerco muçulmano que estivera submetido desde o século VII. Lembra que eu falei assim que na verdade, a Europa estava estrangulada, porque no sul você tinha ali o Mediterrâneo que dominava os muçulmanos. Aqui, no leste, no Oriente, ela não podia avançar. Aqui tinha o Oceano Atlântico, que ninguém navegava. Então, a Europa, de certo modo, ela estava estrangulada ali. Agora, no campo econômico, viu uma possibilidade de mudar isso, né? No campo social, foram também uma forma de aliviar a pressão demográfica no continente que ameaçava destruir o feudalismo. O que é uma pressão demográfica? Você tinha muita gente e não tinha condições de alimentar essas muitas pessoas com a pobreza que eles viviam, né? Então, você tem muita gente ali, você precisa ter um escape. Então, alguns falam dessa pressão demográfica. Até onde isso foi um fator é outra história. E no campo religioso, nós vimos a Igreja Católica podia expandir a fé para o Oriente, ampliar o poder da igreja e reverter aquele efeito do que nós falamos, o cisma do Oriente. Então, você vê assim que todas essas coisas somadas, gente, é claro que você está falando aqui de décadas desses fatores ali impulsionando, né, forçando a igreja, aliás, a Europa, a tomar um rumo. Bom, aconteceram, gente, foram ao todo, só para você ter ideia, foram ao todo aí 8 cruzadas, a maioria delas, deixa eu tirar aqui, a maioria dessas cruzadas falhou, só a primeira que conseguiu, tá? A primeira ela conseguiu dominar ali, fica um tempo ali dominando em Jerusalém. Mas logo depois você tem o Saladino, que foi um grande líder muçulmano, que toma Jerusalém de volta. Então, os frutos foram temporários, né? Mas houve mais frutos que nós vamos ver. Agora, pensa um pouquinho na carnificina, foi muito grande. Vamos lembrar que vai
vai ser uma ação, muitas vezes, sem muita coordenação. Tem o caso de uma cruzada, que alguns chamam primeira cruzada, mas alguns chamam de pré-cruzada. Porque foi esse Pedro, o eremita, que era meio doidão, e ele então começa a reunir todo mundo, crianças, velhos, pobres, prostitutas, quem quisesse ir para lá ia com ele. E essa aí logo foi morta, logo nos primeiros ataques, tá? Por outro lado, você tem a primeira cruzada, que, por exemplo, chacinou, fez carnificina com várias comunidades judaicas ao longo do reino, gente. Então, só para você entender que os efeitos foram muito ruins. Vamos lembrar que os cruzados, quando eles chegam em Jerusalém, lá tinha uma sinagoga, e eles tocam fogo nessa sinagoga, e matam os judeus todos, colocam todos lá dentro, com mulheres, filhos, lacram as portas, tocam fogo na sinagoga e ficam ao redor da sinagoga cantando louvores a Cristo. Então, pensa que as atitudes assim das cruzadas são coisas muito, como eu posso dizer, insanas até, né? Tem até uma história, aí tem das investigações, até onde foi um fato, até onde é anedota histórica, de que houve uma cruzada das crianças. Um grupo achou que só criança poderia vencer os muçulmanos, então eles enchem um navio de crianças e vão para lá. Só que acaba que os próprios que estavam transportando pegam as crianças, vendem como escravos, algumas foram lançadas no mar, e aquilo foi uma grande ilusão. Então, para nós entendermos o quanto que as cruzadas, elas representavam, assim, um fervor religioso, mas não um fervor bíblico, como nós vamos ver, não a perspectiva bíblica. Aquilo era um mero movimento social que, por acaso, aconteceu ali na Europa, que era católica romana ali, e você vai ter tudo isso. Eu não consigo evitar de contar essa história, que era muito significativa. É óbvio que aqui nós estamos resumindo, mas a Idade Média tinha umas coisas muito estranhas. E um dos primeiros grupos que eles estão indo lá para Jerusalém, quando eles chegam na cidade de Alepo, eles vão ser cercados nessa cidade. Sabe o que é o cerco? Os muçulmanos ficaram lá de fora, eles não conseguiram entrar nem sair. E aí um camaradinho entre eles lá disse que ele teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou que a lança que feriu o lado de Jesus estaria escondida numa igreja lá na cidade de Alepo. Se não me engano, Alepo, se não me falha a memória. E aí, eles estão lá nessa cidade e procurando essa lança, porque para aquela época, ter a lança que furou o lado de Jesus, que seria uma relíquia poderosa, ia ser a razão do triunfo deles. Né? A gente sabe que não tinha nada a ver, mas é como eles pensavam. E aí eles vão quebrando, quebram igrejas, quebram tudo quanto é lugar. De repente, esse rapaz, ele pega uma lança velha lá, ninguém sabe se ele plantou, como ele achou, mas ele pega aquela lança e ele achei a lança que furou o lado de Jesus. Para quê? Aquela multidão ali ficou com um fervor muito grande, e eles que estavam cercados ali em Alepo, com medo dos muçulmanos, agora eles criam coragem, que eles têm a lança que furou lá de Jesus, eles mesmos abrem a porta da cidade, avança para cima dos muçulmanos, chacina, acaba com eles assim de uma maneira rápida e assim cruel, vence eles, e aí saem todos triunfantes, que agora eles tinham a lança que feriu lá de Jesus. E aí aconteceu que esse rapaz que achou a lança virou assim uma celebridade ali da época, todo mundo olhava, ele não largava da lança, né? Dormia com a lança, tomava banho com a lança, comia com a lança, porque era aquela coisa poderosa. E então aconteceu que alguém duvidou. Alguém falou assim para ele: isso aí que você tá, isso aí não é a lança que foi lá de Jesus, não. É sim, não é não, é sim, não é não. Aí falou: vou provar para vocês que essa é a lança. E aí ele manda acender um fogo bem grande, assim, né? Aquele fogaréu mesmo. E aí ele pega a lança e começa a atravessar, andando devagar dentro do fogo, segurando aquela lança na mão. E ele atravessa o fogo todinho, chega até o outro lado, incendiando. Quando chega do outro lado, aí ele cai morto, e é queimado. Né? Aí todo mundo viu que aquilo era uma grande farsa, mas até então eles já tinham conseguido vencer os muçulmanos, eles continuaram a guerra. Tem muitas dessas histórias assim. São as cruzadas, né? O que as cruzadas realmente foram. Mas vamos lá. Consequências das cruzadas. No final das contas, teve boas consequências? Teve. Teve ruins? Teve. Então, vamos lá.
reabertura do Mediterrâneo à navegação e ao comércio da Europa. Então, isso aqui vai ter efeito econômico muito forte. A gente é aqui que começa a abertura, inclusive para eles poderem navegar por tudo ali, fazer comércio, vai trazer riqueza para a Europa, sem dúvida nenhuma. Proporcionou o reatamento das relações entre Ocidente e Oriente, porque, veja só, nós vamos ver aqui, deixou marcas de animosidade, de rivalidade, não tem dúvida que deixou, mas também estabeleceu pontes comerciais, pontes políticas, então isso vai mudar bastante a questão, né? Aumento e consumo das especiarias, porque agora eles poderiam, através de Constantinopla, ir até o Oriente e trazer aquelas especiarias que, como nós vimos, era algo muito caro, algo muito valioso. Só para vocês terem ideia do valor que tem as especiarias, um livro assim que marcou muito a minha infância era um livro chamado, como é que era? A Viagem Maravilhosa, que contava a história do Fernão de Magalhães, que teria sido o primeiro homem a dar a primeira volta ao redor do globo, né? Ele nem termina a volta porque ele morre e acaba não tendo, terminando essa viagem. Quem termina não é o Fernão de Magalhães, é o Sebastião Elcana. Mas ele morre lá, o Magalhães morre nas Filipinas. Mas essa viagem, pensa assim, foram 5 navios que foram nessa viagem, voltou um, carregado de especiarias, mas o lucro foi coisa de 5.000%, 6.000%, para você ter ideia. Existe uma série até na Prime Video que conta a respeito dessa viagem de Fernão de Magalhães. Só para você ver como valia muito, as especiarias valiam mais do que ouro, para ter ideia. Nisso também, eles vão tomar conhecimento de outras técnicas agrícolas, e o conhecimento dessas técnicas agrícolas ajuda a aumentar a produtividade na Europa. Mais produtividade é mais alimento vai ser mais força, mais vigor, mais populações que agora podem se expandir, e então a Europa vai crescer com isso. Vai haver a decadência do feudalismo, por quê? Porque os senhores feudais saíram disso, de maneira geral, enfraquecidos. E aí você vai ter um grupo de pessoas que começa a ficar rico, eles não eram nobres, eles eram do povo, mas eles começam a trabalhar com as especiarias, ficam ricos, e aí surge a chamada classe burguesa, né? Por quê? Porque eles moravam nos burgos, que eram as cidades, né? Isso aí vai provocar o renascimento comercial e urbano. O burgo, gente, era como se fosse ali a região do palácio, era como se fossem as cidades, e que eram vazias, como nós vimos, a maior parte da população era uma população rural. E quando esse pessoal tem dinheiro, agora começa a renascer o comércio, começa a ter uma produção melhor, tudo isso, gente, vai trazer uma transformação muito grande para a Europa, porque agora o que você tem aí é realmente riquezas, tá? Você começa a ter realmente riquezas sendo produzidas. Agora, algo nós temos que pensar. Religiosamente falando, você criou, se você já tinha ali um conflito entre muçulmanos e cristãos, agora, filho, esse conflito se tornou ainda maior, se tornou muito mais grave. Você lembra bem, só para a gente ter uma ideia dos efeitos históricos de um ato. O que aconteceu ali no 11 de setembro de 2001, que foi a derrubar as Torres Gêmeas, é ainda um reflexo das cruzadas. Por quê? Porque os muçulmanos interpretaram isso como um ataque gratuito, nós vamos ver que não foi tão gratuito, mas foi um ataque gratuito do Ocidente contra o Islã, é assim que eles se veem. Então foi isso que eles mediram. Os cruzados vieram aqui, até hoje, gente, até hoje, eles veem as cruzadas como um ataque gratuito do mundo cristão contra os muçulmanos. Então, para eles, os cristãos eram carniceiros, vieram aqui e mataram sem nenhuma honra, sem nada, é mais ou menos a visão que eles vão vender. Então, pensa você no que tem na mente de um muçulmano quando ele pensa em Ocidente, quando ele pensa em cruz, até do judeu, gente, que foram massacrados pelos cruzados. Então, a palavra cruz, embora para nós evoque redenção, salvação, para aquela cultura ali, marca crueldade, marca violência, marca guerra. Eu lembro até, na época era o Bush, né? E o Bush, ele fala assim, nós vamos fazer uma cruzada contra o mal. Usar essa palavra cruzada com relação aos muçulmanos em qualquer contexto vai ter sempre uma
conotação muito negativa. Estou falando essas coisas para vocês entenderem como é séria essa questão da história, tá? Mas vamos lá, só aqui para terminar essa parte das cruzadas. Uma análise missionária das cruzadas. Então, alguns missiólogos, eles vão fazer referência às cruzadas, e um deles é isso aqui, ó. Os efeitos negativos das cruzadas para a imagem do cristianismo subsistem até hoje. Uma grande ferida foi aberta entre o mundo islâmico e o Ocidente, identificado como cristão. A história demonstra que essa empreitada foi, na verdade, a maior distorção da motivação missionária de todos os tempos. 8 cruzadas que começaram em 1095 deixaram um legado terrível que fechou os corações e mentes por todo o Oriente Médio para a palavra cristão até os dias de hoje. Nunca antes, um grupo de nações, em nome de Cristo, lançaram uma campanha enérgica e subsidiada a territórios estrangeiros, como fez a Europa na trágica enxurrada das cruzadas. Só lembrar assim, você tem, como nós vamos ver depois, vai acontecer ali a guerra dos espanhóis, né, dos ibéricos, contra os muçulmanos ali no sul da Espanha, mas você vê que é localizado, né? Nessa proporção você não tinha tido até então. E aqui ainda uma frase sobre a história da estratégia missionária de Pierce Beaver, que ele fala assim: a série de guerras europeias contra os muçulmanos, as cruzadas, dificilmente pode ser considerada uma forma de verdadeira missão. Elas tornaram as missões junto aos muçulmanos quase impossíveis até o dia de hoje, por causa da herança de ódio que deixaram em terras islâmicas. Então, aquilo não ajudou em nada. Entenda assim, para nós, para o Ocidente, a gente sabe que a fé religiosa ela é uma questão individual, a pessoa escolhe, cada indivíduo escolhe. Na visão muçulmana, a religião não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Então, se a Europa ataca, é a Europa cristã que atacou. Se os Estados Unidos atacam, são os Estados Unidos cristãos que atacaram, mesmo que a maioria não seja cristão nominal, para eles não interessa. Essa divisão indivíduo e coletivo não existe na mente de muitos povos, existe na nossa. E dos muçulmanos, muito menos, para ele, religião, como eu tenho falado, é coisa coletiva, tá? Ralph Winter, um dos maiores missiólogos do nosso tempo, ele fala o seguinte: ironicamente, a missão das cruzadas não seria tão espantosamente negativa se não envolvesse a quantidade tão elevada de compromisso cristão desprezível. A grande lição das cruzadas é que boa vontade ou mesmo obediência sacrificial a Deus não substituem a nítida compreensão da sua vontade. Então, assim, eles não compreenderam a vontade de Deus, eles fizeram aquilo em nome de Deus, porque fizeram, eles julgavam estar obedecendo a Deus, quando na verdade estava ignorando completamente aquilo que ele quer. E eles viam aquilo como uma missão cristã. Isso talvez seja o mais doloroso. Então, essa análise missionária das cruzadas estão aí, mas eu queria acrescentar a essa análise missionária, que é justa, que é correta, uma análise histórica também, tá? Por quê? Porque às vezes os muçulmanos, claro que quando eles vão contar a história, eles maqueiam, tá? Porque dá a impressão de que eles eram pessoas boníssimas, inocentes. Vamos lembrar que eles haviam conquistado aquela área dos cristãos já faziam 5 séculos, né? Já tinham conquistado, faz 5 séculos, aquelas áreas da mão dos cristãos, e os cristãos nunca reagiram. Vamos lembrar que os muçulmanos também não foram doces. Vamos lembrar que muitas das regras de guerra, elas foram compostas no século XX, e a principal delas depois ali dos acordos de Genebra. Então, eu queria ler esse comentário aqui do Rodney Stark, que eu já tenho citado muito, mas para vocês entenderem também que, embora os muçulmanos reclamem, eles também não foram passivos, eles não foram simplesmente vítimas, tá? Foi um efeito tardio do que eles já haviam feito antes. E lembrando também que se eles tivessem permitido a peregrinação, talvez isso não tivesse acontecido. Mas vamos ler aqui. Sobre o Rodney Stark e o triunfo do Ocidente. Claro que era pouco correto, por parte dos cruzados, serem típicos cavaleiros medievais, mas ainda nos parece menos correto impor anacronicamente aos cruzados a Convenção de Genebra, fingindo que seus oponentes do Islã
eram vítimas inocentes. Então, ele quer dar um equilíbrio nisso aqui tudo, gente. Assim, eles eram aquilo lá, a guerra era feita daquele jeito mesmo, não tinha muitas convenções à guerra. Se naquela época tivesse como fazer guerra, como é que fala, que fala biológica ou química, eles iam fazer, porque não tinha ali convenções. E como a gente fala anacronicamente, nós estamos falando o seguinte: você quer aplicar regras de guerras no século XI, você quer aplicar regras criadas hoje, não existia. Então, realmente, a guerra foi feia, sempre foi feia, e não foram os cruzados que inauguraram isso, tá? Bom, vamos lá continuar aqui a nossa caminhada. Vamos agora, gente, para a Inquisição. Você já deve ter ouvido falar nisso, a gente tem talvez muito conteúdo histórico bom sobre isso, muito registro histórico. Hoje, você tem dentro do catolicismo um discurso tentando amenizar um pouco o que aconteceu lá, né? Você tem tudo isso. É óbvio que aqui a gente vai dar umas pitadas, né? Uns pitacos naquilo que a gente chama de Inquisição, que era o Tribunal do Santo Ofício. Mas vamos lá ver um pouquinho o que foi a Inquisição. A Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, é um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo é combater a heresia. Então, sempre lembrando que a Igreja Católica tinha o seu próprio aparato jurídico, né, as chamadas leis canônicas, e ela usou isso para combater a heresia. Começou no século XII, na França, para combater a propagação do sectarismo religioso, em particular em relação aos cátaros e valdenses. Entre os outros grupos que foram investigados mais tarde, foram os fraticeres, os rossitas, seguidores de Jean Hus, e as beguinas. A partir da década de 1250, os inquisidores eram geralmente escolhidos entre os membros da ordem dominicana para substituir a prática anterior de utilizar o clero local como juízo. O termo Inquisição medieval cobre os tribunais ao longo do século XIV. Então, só para a gente entender aqui algumas coisas, você teve ali, e nós vamos fazer uma menção rápida sobre eles, alguns grupos que começam a se afastar da Igreja Católica. Alguns desses grupos, eles não eram necessariamente ortodoxos, como é o caso dos cátaros, né? Então, os cátaros seriam um grupo até meio gnóstico, que teve ali, pelo menos até onde a gente saiba. Mas alguns grupos, como é o caso dos valdenses, que eu vou me referir, talvez na nossa segunda parte desse estudo também, você tinha os cátaros, que os cátaros, eles eram os valdenses, que eles eram até bem bíblicos, tá? Eles foram o que a gente chama reforma antes da reforma. Mas a gente vai, tendo tempo, falar um pouquinho mais deles. E aí começa, então, uma luta da Igreja Católica para combater essas divisões, porque elas levaram grandes fatias da Igreja Católica, que era hegemônica, que dominava tudo ali naquela época, né? E aí vários grupos surgem aí, alguns citados aqui, o caso dos fraticeres, que saem dos franciscanos, o caso dos rossitas, que nós vamos ver, tem já uma origem bíblica, né? Que vão seguir o Jean Hus, e as beguinas, que também eram um grupo saído dos movimentos mendicantes, como nós vamos ver, tá? Aí, talvez a ordem que dominou, a ordem mendicante, que nós vamos ver, foram os dominicanos, que a princípio tentam, digamos assim, convencer esses hereges a se arrepender e voltar para a Igreja Católica. Mas quando isso não funciona, então já começa uma ação, de certo modo, um pouco mais agressiva, tá? Mais uma descrição aqui. Em 1231, no Concílio de Toulouse, sob a liderança de Gregório IX, Papa de 1227 a 1241, foi oficialmente criada a Inquisição, ou Tribunal de Santo Ofício, um tribunal eclesiástico que julgava os hereges e as pessoas suspeitas de se desviarem da ortodoxia católica. Em 1252, o Papa Inocêncio IV publicou o documento Ad Extirpanda, autorizando a tortura e declarando que os hereges devem ser esmagados como serpentes venenosas. Então, a heresia ela passa a se tornar, talvez, o crime máximo,
e muita gente começa a ser torturado, inclusive. Então, as torturas que você ouve eram verdade, porque até você pensar que a tortura naquela época era aliás, até pouco tempo, gente, até pouco tempo a tortura era instrumento válido, né? Ela era válida, hoje já não vale mais, né? Mas até então ela era válida, e a Igreja Católica, então, vai, assim, aceitar a tortura como forma de pressionar os hereges para confessar o que tiver que confessar. A referida ordem foi confirmada e renovada, ou seja, essa ordem de usar a tortura vai ser confirmada, renovada e reforçada pelos papas Alexandre IV, Clemente IV, Nicolau IV, Bonifácio VIII. Na reforma da Cúria realizada pelo Pio XII, em 1908, o Tribunal do Santo Ofício transformou-se na Congregação do Santo Ofício e, em 1965, após a reforma do Papa Paulo VI, subsistiu como Congregação para a Doutrina e Fé. Oficialmente, a Inquisição durou mais do que 5 séculos. Só para você saber, um conhecido que presidiu a Congregação para a Doutrina e Fé foi o Ratzinger, né? que foi o Papa Bento XVI, tá? Ele foi líder aí da Congregação para a Doutrina e Fé, que é a Inquisição, só que hoje não tem a mesma atitude de antes. Mas vamos lá, gente, vamos lá, porque tem umas coisas interessantes para falar aqui. No final da Idade Média, início do Renascimento, o conceito e o alcance da Inquisição foi significativamente ampliado em resposta à Reforma Protestante e à Contra-Reforma Católica. O seu âmbito geográfico foi expandido para outros países europeus, resultando na Inquisição espanhola e portuguesa. Então, olha, só quero que você pegue aqui, porque a Inquisição ela vai se expandir, e ela não vai só se expandir influência, né? Pegar outros grupos, que ela vai começar, nós vamos ver aqui, ela vai focar em outros grupos. Ela vai também se expandir geograficamente. Como ela vai para a Espanha e ela vai para Portugal, depois, vamos lembrar que Portugal e Espanha vão começar as grandes navegações, vão dominar vários lugares do globo, e dentro desse domínio que ela vai realizar, então, a Inquisição vai também acompanhar esses reis conquistadores, e por isso, tanto no Brasil como no restante da América Latina, nós teremos aí autos da Inquisição, pessoas perseguidas pela Inquisição, tá? Vamos lembrar que esses dois reinos particulares aqui, Espanha e Portugal, tiveram aí seus impérios se expandindo pela América. Nós tivemos uma Inquisição peruana, uma Inquisição mexicana, e tivemos também na Ásia e na África. Um foco particular das Inquisições espanhola e portuguesa era converter forçadamente judeus e muçulmanos ao catolicismo, em parte porque esses grupos minoritários eram mais numerosos na Espanha e Portugal. Então, a Inquisição também vai tentar fazer conversões forçadas aí para esses grupos. Bom, vamos lá, gente. Aqui um pequeno quadro, né, da Inquisição, de como que ela agia, né? O condenado era muitas vezes responsabilizado por uma crise de fé, pestes, terremotos, doenças e miséria social, sendo entregue às autoridades do Estado para que fosse punido. Então, veja só, gente, assim como nós, cristãos, nós temos um conceito assim, que o pecado traz consequências, às vezes pode trazer até juízos divinos, é isso que eles pensavam. Não, se ele é herege, ele então está trazendo o juízo divino ali sobre nós, né? E aí, então, começam a caçar eles, puni-los, para que isso venha fazer com que a ira de Deus seja aplacada. Então, as penas, elas vão variar, desde um confisco de bens, ou seja, ele perdia tudo que ele tinha, perdia a liberdade, podia ser outra pena, ou até mesmo a pena de morte, tá? Muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. Então, era comum, existia uma roupa que chamava São Benito, que era uma roupa de saco, rústica, que a pessoa era condenada a usar essa roupa pelo resto da vida. Quem olhasse para ela sabia que ela era uma proscrita, então ela era uma rejeitada, virava um rejeitado mesmo, né? Ela perdia os bens dela, isso era comum, ela era presa, ou até mesmo
queimada. Se ela renunciasse, ela dissesse que se arrepende dos pecados dela, fosse ele qual fosse, essa pessoa ela era queimada, tá? Ela era estrangulada e era queimada. Se ela não se arrependesse, ela era queimada viva. Então, era normalmente assim que funcionava. Os castigos aplicados eram reproduções das punições comuns à época, instituída pelo poder temporal, que em geral se encarregava de condenar e queimar os hereges, as feiticeiras ou os sodomitas. Veja bem, a Igreja Católica mesmo, ela não executava ali a sentença, né? Ela dava a sentença, mas ela não executava. Quem executava era o poder secular. Vamos lembrar do que aconteceu ali com os judeus. Eles não mataram Jesus, entregaram Jesus aos romanos para morrer. Então, era isso que acontecia ali na Inquisição. Tem muita história, gente. A gente podia ter um curso só de Inquisição. Mas lembrar que ia ter um caso de um judeu que ele era muito rico, e depois nós vamos ver onde entram os judeus nisso, né? E ele era muito rico, e a filha dele queria casar com uma pessoa, e ele não concordou. Pelo fato dele não concordar, a filha ficou com raiva, e aí a filha dele foi lá e entregou dizendo que ele era um judeu. Nós vamos ver que eles escondiam, né? E aí ele foi preso pela Inquisição, mas ele teve todos os seus bens tomados, ele perdeu tudo que ele tinha. E aí a filha dele ficou sem nada. Aí quando ela viu que ela ficou sem nada, ela quis voltar atrás, mas já era tarde demais. Então coisas como essa aconteciam muito ali. Mas eu queria só aqui apontar para você os grupos que vão ser atingidos pela Inquisição. Ela começa perseguindo dissidentes, valdenses, albingenses, cátaros, que eram grupos que deixaram os ensinos da Igreja Católica, rompendo com ela, e criaram suas próprias crenças. Desses três aí, os valdenses eram os bíblicos, os demais não. Mas começa a Inquisição, é criada para condenar essas heresias e esses hereges. Depois começa a se estender para quem? Para pessoas acusadas de envolvimento com bruxaria e satanismo. Era verdade, gente? Eu vou falar assim, eu queria ter mais tempo até para falar alguma coisa para vocês. Hoje as pessoas usam isso para justificar a bruxaria. Não, eles estavam errados em fazer isso com aquelas pessoas, tá? Isso não é cristianismo, não é evangelho. Agora, nós temos que ser coerentes. Isso não significa que bruxaria e satanismo são coisas corretas, tá? Então, mas assim, usa-se a vitimização para criar uma oficialização. É só pensar nas bruxas, gente, que elas eram queimadas nessa época. Hoje, elas têm um site na internet e dão curso nas universidades. Então, para a gente entender como a coisa se perdeu. Digamos assim, Deus continua condenando essas práticas, mas hoje não há legalidade contra elas. Sodomitas homossexuais também foram alvo dos tribunais de inquisição, e muitas vezes hoje isso é usado para se vitimizar, inclusive, né, para certa guerra ideológica, tá? Então, tem que ser, não era correto matá-los, não era correto ofendê-los, mas isso não significa que tal ato é correto. Agora, gente, talvez o mais forte são os judeus na Espanha, tá? Lá, muitos... O que aconteceu na Espanha? Em uma ocasião, uma igreja católica, ela dá aos judeus ali, na Espanha, a oportunidade de se converterem. Ou eles se convertiam, ou eles seriam expulsos, né? Deixando dinheiro, é claro. Como eles não queriam perder a prosperidade que eles tinham lá, muitos desses judeus, eles supostamente se converteram, se batizaram como católicos, né? Adotaram nomes católicos, passaram a frequentar as missas, então eles eram católicos. Só que muitos deles, ocultamente, continuavam praticando seu judaísmo, porque aquilo não foi uma conversão, aquilo foi uma imposição sobre eles, e eles, para não perder, continuaram lá, disfarçando que eram católicos, mas ocultamente praticando o judaísmo. Essas pessoas, eles foram chamados de marranos ou cristãos novos. Então, você vai ouvir muito sobre os cristãos novos, inclusive no Brasil, tá? O Fernando de Noronha, que foi o primeiro autorizado a explorar o pau-brasil, que ele era um cristão novo, né? E eles, então, assumem isso, mas eles continuam praticando o judaísmo escondido, tá? E aí o que acontece? Quando chega ali no século XV, o Fernando de Aragão casa com a Isabela de Castela, e são dois reinos que se unem, e eles querem expulsar os muçulmanos
do sul da Península Ibérica, como nós vimos que eles tinham invadido. O que você precisa para fazer guerra? Como disse alguém, para fazer guerra você precisa de 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro, né? Resultado, eles então trazem a Inquisição para a Espanha, né? Começam então a perseguir esses cripto-judeus, ou esses judeus ocultos, que tinham o título de cristãos novos, e quando eles são presos, pega o dinheiro dele, parte para a Inquisição, parte para a coroa de Aragão e Castela. E aí, com esse dinheiro, eles fazem a guerra e conseguem expulsar os muçulmanos. Até aí, 1400 e alguma coisa, 1492 é quando os judeus são definitivamente expulsos da Espanha, né? Mas, pouco depois, vai surgir a Reforma Protestante. E aí, digamos que a Inquisição vai incluir no seu cardápio também os protestantes. Então, ali no Concílio de Trento, como nós vamos ver, em 1545, eles vão incluir também os protestantes na Inquisição, que agora vai focar qualquer vestígio de protestantismo, eles vão começar a perseguir. E aí eu queria terminar essa parte da Inquisição com uma história curiosa aqui, para a gente ver como é que pensava na época. Vamos lembrar que logo depois surge o protestantismo, que se espalha, né? E durante um bom tempo, a relação entre católicos e protestantes não era nada positiva, pode ter certeza disso, né? Mas vamos ler essa história aqui, que é do William Gardner. William Gardner, ele era um cristão inglês protestante, da cidade de Porto de Bristol, que desenvolveu seus estudos em Lisboa, Portugal, a partir dos 23 anos de idade. E, indignado com as práticas idólatras que graçavam em Portugal, decidiu trabalhar em prol de uma reforma religiosa naquele país. Então, é óbvio, ele viu que ali o evangelho não estava livre para lá, né? Foi um missionário. Ele estava até preparado para morrer por essa causa, mas faltou-lhe uma prudência. Durante a cerimônia de casamento do filho do rei de Portugal e a infanta da Espanha, estando a catedral lotada por pessoas de todas as classes, não suportou ver a adoração da hóstia. Correu até o cardeal, tomou a hóstia em suas mãos e pisoteou-a, lembrando que para um católico a hóstia é literalmente o corpo de Cristo. Ali mesmo foi ferido com um golpe de espada. Indagado pelo rei, respondeu: faço isso por uma honrada indignação ao ver as ridículas superstições e idolatrias aqui praticadas. Depois de haver sofrido terríveis torturas, Gardner foi assado em fogo lento. Tá? Então, já que você já tem uma ideia do que aconteceu com ele. Então, vocês veem assim, gente, outras épocas, né, que foram vividas ali, mas a Inquisição fornece muita história, né, para essa época. E eu queria aqui indicar para vocês esse filme aqui, que é Dia de Ira, né? Tem um outro filme parecido, né, Um Dia de Ira, mas não é esse, tá? Esse Dia de Ira é um que o Christopher Lambert, ele é o personagem principal e se passa na Idade Média. É um filme um pouquinho violento, mas ele vai mostrar, e aqui interessante, você vai ver os judeus, como eles se escondiam aqui. Então, dá uma olhada nesse filme, talvez com a aula que vocês... Mas se assistirem uma segunda vez, você vai compreender o quanto que ele é interessante nesse sentido. E aqui, documentário também, A Estrela Oculta do Sertão. Se você se interessar pelo assunto, é um documentário gratuito, feito por um pessoal da USP, né, ligado à USP. Você vai conseguir entender um pouquinho dessa questão dos cristãos novos, inclusive que vêm para o Brasil, da ação da Inquisição no Brasil. Vai ser muito interessante, tá bom? Bom, eu quero aqui seguir a aula, e eu acho que tem 2 assuntos para falar. Um deles é sobre ordens mendicantes. Tem que mendigar mesmo, tá, gente? Então, o que eram essas ordens mendicantes? Na Idade Média, a igreja a nobreza a possessão de terras, servos e ouro. Não tornou para que dentro da própria igreja se levantassem homens protestando contra essa situação. A solução para essa questão foi a criação das ordens mendicantes. A glorificação da pobreza através desses grupos era uma forma de desviar a atenção da opulência
A inicial, logo vão surgir os franciscanos, dominicanos e agostinianos, que eram... Olha só, inclusive, se você já assistiu aquele livro que eu indico, que eu indiquei, uma das discussões lá é essa, né? Se poderia, né, um cristão, se a igreja poderia ter dinheiro. E aí, quem condenava era tipo herege. Então, você tem todo ali um trabalho da Inquisição, que a figura do inquisidor ali, que é o Bernard Guy, é muito claro ali. Então, dá para a gente ter um quadro de como funcionava a Inquisição. E essas, digamos que essas ordens mendicantes que surgem, elas são como catalisadores daqueles que veem na pobreza o verdadeiro caminho cristão. Então, muita gente ser contra a riqueza da igreja, então entra numa ordem mendicante. Pronto, vai ser pobre. Foi uma jogada de mestre, principalmente com o Papa Inocêncio III, que era bem esperto, e ele então resolve apoiar o Francisco de Assis nisso tudo. Então, só mais um pouquinho aqui. Ordens mendicantes são ordens religiosas formadas por frades ou freiras que vivem em conventos. Eles centram a sua ação ou apostolado na oração, na pregação, na evangelização, no serviço aos pobres, nas demais obras de caridade. O seu apostolado mais ativo no mundo secular implica que eles não vivessem tão enclausurados como os monges, mas, mesmo assim, eles vivem em comunidades austeras e relativamente fechadas. Surgiram no século XVIII, numa época em que aumentavam as concentrações urbanas. Esse estilo de vida respondia às necessidades de evangelização das cidades, por isso receberam forte apoio dos papas. Então, veja só, eles não vivem lá tão enclausurados como os monges, mas eles têm toda uma forma mais severa de viver, e eles vão trabalhar nas cidades. Então, essas ordens elas vão operar um pouquinho diferente, como tinha sido o monasticismo até aqui. Olha, eu falo dessas 3 ordens, mas existem muitas ordens, talvez não tão mendicantes quanto foram um dia, tá? Mas a Igreja Católica é cheia delas. A Opus Dei, que é uma talvez mais recente, ela tem uma boa aparência assim, com essas ordens mendicantes que surgem aí, com exceção de que o foco deles é outro, né? É a influência cultural. Mas vamos lá. A sua principal característica reside no fato da sua sobrevivência depender das esmolas e dádivas dos outros. Isso porque eles renunciaram à posse de quaisquer bem, comprometendo-se em viver radicalmente na pobreza e na humildade. Os exemplos mais notáveis de mendicantes foram Francisco de Assis e Domingos de Gusmão, ambos fundadores de 2 ordens mendicantes também muito notáveis, franciscanos e dominicanos. Os agostinianos e os carmelitas são também 2 ordens mendicantes muito importantes no seio da Igreja Católica. Estas ordens desempenharam um papel fundamental na Reforma Católica e na evangelização da América. Vamos lembrar depois, nós vamos chegar nos jesuítas, tá? Aqui, os jesuítas só vão surgir lá no século XVI, após a Reforma Protestante. Mas a semelhança também é muito grande. Eu só queria aqui falar, né, você tem os franciscanos, quem fundou foi o Francisco de Assis, dominicanos, o Domingos de Gusmão, agostiniano, eram já ordens que vinham desde a época de Agostinho que se uniram, e as clarissas, que era uma ordem feminina fundada pela irmã, né, mas é pela irmã do Francisco. Eu só quero chamar a atenção que o Francisco de Assis ele é uma figura bastante impactante na história desse período aí, né? Vale a pena conhecer um pouquinho da história dele. Mas o que conta os historiadores é que ele queria fundar essa ordem baseada na pobreza e na simplicidade, e então ele vai andando para Roma, ele que tinha renunciado tudo, ele vai andando para Roma para pedir autorização do Papa para fundar a ordem, que era o Inocêncio III. Já havia tido aí um interesse, que era, nós vamos ver, dos valdenses, em fundar uma ordem com essas características, mas o Papa não aceitou. Mas o Francisco de Assis, ele vai lá e ele chega lá para falar com o Papa, todo sujo, todo rasgado, né? Ele era um mendigo, praticamente, né? Um andarilho. E quando ele chega lá, quando o Papa vê, ele pede audiência com o Papa, né? O Inocêncio III, quando o Papa vê o Francisco de Assis, olha para ele e fala assim: sai, seu porco, vai se rebolar na lama. E aí o Francisco sai dali e vê um chiqueiro.
e aí ele vai se esfrega no chiqueiro, fica ali se revolvendo no chiqueiro, volta lá e fala, pois não, sua santidade, já cumpri sua ordem. Você agora deixa eu fundar minha ordem, né? E aí o Papa ficou ali comovido, tocado com aquilo, e o que o Papa pensou? Bom, tá cheio de gente aí querendo ser pobre, né? Então, deixa ele seguir esse caminho. E a partir daí vão surgir outros, né? Outras ordens, e essa, digamos que esse estilo de vida, de pobreza, vai se alastrar ali de uma maneira muito intensa e muito forte, tá? E aí eu queria terminar aqui falando um pouquinho de algumas dissidências e de novas percepções. Eu vou, provavelmente, quando nós estivermos falando sobre reforma protestante, vou voltar a falar sobre esses assuntos aqui, mas essa aqui fica como cenas dos próximos capítulos, porque eu só vou dar uma pequena ideia aqui, né? Você começa já, gente, já no século XII ali, você já começa antes disso também, tá? Mas principalmente no século XII, você já começa a ter algumas grupos dissidentes que não aceitam aquelas deturpações católicas e que vão ser perseguidos. Então, o primeiro que a gente tem que mencionar, gente, são os valdenses, que foram seguidores de Pedro Valdo, que era um rico mercador de Lyon, e ele se desliga do catolicismo, começa a seguir as escrituras e vai ser cruelmente perseguido. Então, os valdenses, gente, a gente fala que eles eram protestantes antes da reforma, porque a visão deles era a visão que a reforma tinha, da Bíblia como palavra de Deus, rejeitava o Papa, rejeitava imagens, rejeitava a idolatria, purgatório, essas coisas que são contrárias à Bíblia, eles rejeitavam. E eles cresceram muito ali, fala assim que a grande maioria dos meus alunos, né, eles nunca ouviram falar dos valdenses, e é uma perda muito grande, porque os valdenses eles foram impactantes para a reforma. Então, eu quero que você entenda que se a reforma aconteceu ali em 1517, começa ali, ela já vinha sendo de alguma maneira, semeada muito antes disso. E os valdenses são uma prova disso. E eles foram muito fortes no norte da Itália, ali na terra do Papa mesmo, gente. Então, na região de Piemonte, eles foram muito marcantes ali. Então, os valdenses é uma história que vale a pena conhecer. Quando chegar, vamos falar um pouquinho mais dele. Os Lollardos, gente, eles foram resultado de um líder lá da Inglaterra chamado John Wycliffe. O John Wycliffe, que ele ficou muito famoso porque ele traduz a Bíblia para o inglês. Vamos lembrar que naquela época ou as Bíblias eram em latim ou elas eram em grego, mas ou até você podia ter até obras em hebraico, mas você não tinha na língua do povo. E o John Wycliffe ele vai ser um dos primeiros que vai dizer, não, o povo precisa ler a Bíblia. Então, ele traduz a Bíblia para o inglês, e como ele era, digamos, um homem de Bíblia, da palavra, ele começa a ver tudo que estava errado, começa a criticar e vai ser perseguido também. Mas depois nós vamos ver que ele consegue escapar. Mas para pregar esse evangelho bíblico, ele então cria um grupo chamado Lollardos, e os Lollardos vão ser esses instrumentos para levar a verdadeira palavra de Deus, não só por toda a Inglaterra, mas pela Europa. E caminhando pela Europa, eles vão lá em direção ao leste, né? E eles chegam lá na região da Boêmia, onde as palavras e ensinos do Wycliffe vão fazer eco nos ouvidos de um grande líder ali, que é o Jan Hus. Então, o Jan Hus, ele vai ali começar a adotar uma série de, digamos assim, visões bíblicas. Ele vai, inclusive, como nós vamos ver, ser morto e queimado por causa disso, mas ele vai dar origem àquilo que é chamado da Igreja Hussita, tá? Então, aqui, valdenses, lollardos e hussitas fazem parte daquilo que a gente entende como a dissidência que já está acontecendo dentro da Igreja Católica. E aí eu não queria deixar de falar, porque assim, os Irmãos da Vida Comum, que foi um grupo católico, eles foram católicos, mas eles tinham uma nova visão de devoção que acaba influenciando a reforma, como nós vamos ver. E eles, inclusive, influenciaram o próprio Lutero, o próprio Erasmo de Roterdã, que vai ser influente também na reforma. Esse grupo de Irmãos da Vida Comum, tão pouco conhecido também nosso, eles são mais conhecidos por causa de um livro devocional chamado Imitação de Cristo, que é um devocional que eu leio há anos. Cada 2, 3 anos eu faço uma releitura
do Imitação de Cristo, e esse livro, então, é um livro muito influente nesse sentido, assim, de vida devocional, e foi muito influente na vinda da reforma, como nós vamos poder ver, tá? Então, eu só queria deixar, assim, esses 4 dissidentes aqui, esses movimentos de dissidência, para quando nós formos, de fato, estudar a reforma, a gente ter relembrar, né, eles e ver o quanto que eles foram importantes. Vamos dar uma olhadinha da nossa linha do tempo? Então, vamos lá ver a nossa linha do tempo, tá? Tá aí, ó, Jesus nasce 33, 313 o Constantino adere ao cristianismo, 476 Roma cai, 622 surge o islamismo, 1054 a Igreja Católica grega surge aí com a dissidência, em 1095 as cruzadas, em 1209 nós temos as ordens mendicantes, tá? Lembrando que os valdenses são ainda anteriores à ordem de Francisco de Assis, já dizer que já estamos caminhando ali em direção à reforma protestante, né? Já estamos indo nessa direção. Aí meu canal para vocês, caso vocês queiram participar ali comigo. Aqui as minhas redes sociais também. E terminamos aqui temos aqui essa nossa 6ª aula de História da Igreja, e a primeira parte da nossa História da Igreja. Como eu disse a vocês desde o começo, é um resumo, né, uma súmula do que é do que foi a caminhada da igreja até aqui, e as próximas aulas nós vamos dedicar à nossa história, talvez, que é o mais importante, que é da Reforma Protestante até aqui, tá bom? Temos bastante coisa para fazer, tem bastante coisa ainda para ver, mas quero agradecer desde já, que Deus os abençoe. E até a próxima aula.